Hoje, como eu prometi, eu vou falar sobre armamentos da Rússia, né? Sobre a Rússia, sobre o que representa. Eu acho que isso aqui é muito esclarecedor, principalmente para aquele idiota que você conhece, que para ele a Rússia eternamente é um país comunista, porque na realidade a Rússia é o chassi da antiga União Soviética, né? A União Soviética tinha 22 milhões de quilômetros quadrados e a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Em 1991 caiu o muro lá, destruíram a Rússia, entrou Yeltsin, acabou com o país, já estavam prontos para destruir tudo e aparece São Putin para resolver isso tudo. Inclusive você faz um convite para o seu amigo de academia aí, que tem 300 de bíceps e 3 gramas de cérebro, que ele é o seguinte, é o que eu falo, ele não é o eleitor do Bolsonaro. Quem elegeu o Bolsonaro não foi ele. Ele foi o ícone que criaram do eleitor do Bolsonaro. Um sujeito boçal, burro, ignorante, que se diz de direita sem saber aonde fica a mão direita dele. Se você não amarrar uma fita, ele não consegue saber qual é a mão direita dele, mas ele se diz de direita, se diz liberal e conservador. Não existe liberal e conservador. Tá? Ele se diz liberal, isso, aquilo outro, e não entende nada do que está falando. Nem esses canais famosos aí, o cara se enrolam todos, falam um monte de merda, não sabem o que é liberalismo. O liberalismo, o liberalismo é a base do socialismo. A Revolução Francesa foi baseada em princípios iluministas, tá? Do John Locke lá atrás. Não existe esse liberalismo econômico, foi uma vertente criada, virou tudo para o lado da economia, para o tal do capitalismo selvagem, que é corrupto por natureza, mas isso nós vamos falar amanhã, não vamos falar hoje não. E outra coisa, para quem diz que, para o seu amigo viadinho aí, aviadado de esquerda, a Rússia, o Putin, é muito interessante que o Putin mandou 2 bombardeiros nucleares Tu-160 e mais alguns outros, mais 100 pilotos para aqui, para a Venezuela, para fazer umas manobras. Tem gente vendo isso aí com maus olhos. Eu não entendo. Os Estados Unidos têm 800 bases no mundo. Os caras, fora as inglesas, tá? Tem 800 bases no mundo, tem 300 mil homens. 1/3 das Forças Armadas, do número das Forças Armadas russas, os Estados Unidos têm bases pelo mundo. Existem 40 mil soldados americanos baseados na Alemanha, do lado da Rússia. Aí o cara manda 2 Tupolev para cá, claro que tem míssil atômico que dali, ele do aeroporto acerta Washington. E alguns são hipersônicos e incapazes de ser interceptados, mas isso é só detalhe. Então é o seguinte, os caras estão lá na beira da Rússia o tempo todo e agora está todo mundo puto. Então fala para esse seu amigo rato de academia que está na hora dele invadir a Venezuela, uma hora boa. Junta com a idiotice, com o lado imbecil, tem gente no governo do Bolsonaro, não são todos, que está achando que geopolítica é Facebook, é rede social, é bravata. Toma cuidado, gente, com o que vocês estão mexendo. Putin é cruel, muito cruel. Inclusive, quem riu dos Estados Unidos e falou que eles estão todo negócio foi a Maria Zakharova, que ela é a porta-voz do Ministério do Exterior da Rússia, né? Interessante, né? Ué, não é a Rússia que lá todo mundo é misógino? Ou será que lá funciona a meritocracia de verdade? Onde funciona a meritocracia de verdade, aonde as pessoas que têm capacidade alcançam os seus devidos lugares. Porque aqui existe a meritocracia da direita e da esquerda, todas as duas corporativas visando só o seu lado e não o que tem que ser visto. Então é o seguinte, essa nação que defende o mundo livre, gozado, né? A Rússia, todo o armamento da Rússia, que eu vou falar aqui, todo ele é defensivo. A Rússia, para começo de papo, a Rússia tem um porta-aviões, o almirante Zhukov lá,
e não quer mais... Primeiro que ele sabe muito bem que num conflito de alto nível, um porta-aviões dura em torno de 24 a 70... Numa guerra convencional, duraria hoje de 24 a 72 horas no campo de batalha. Seriam ótimos criadores de ostras no futuro. Então, para que jogar dinheiro fora nisso? Não cabe. Eles não têm planos de expansão, eles são imensos. Não querem ocupar... Eles têm 3 bases fora da Rússia, sendo acho que 2 são na Síria, a outra não sei se é no Vietnã, é um negócio... Eles têm 3 bases fora, os Estados Unidos têm 800 e quer abrir mais. Estados Unidos é o gigante com pé de barro. É a maior máquina de corrupção do mundo, se chama o Pentágono. A segunda se chama OTAN, que são primos e irmãs. Só para dizer uma coisa, a Rússia é tão foda, tão foda, tão foda, tão foda, que é o seguinte, ela gasta 10% do orçamento americano em defesa. Se juntar Estados Unidos e OTAN, porque quando você chuta o saco dos Estados Unidos, acerta a boca da OTAN, que é a Europa, que ao invés de se manter ao largo disso, falar não tenho nada com isso, não. Preferem ser alvo preferencial dos russos. É o seguinte... Juntar os dois, ele gasta 5%. 5%. Você imagina? Os caras têm que ter medo e cagar pelas pernas de alguém que tem um orçamento que é 5% do seu. Ou seja, você ganha 20 mil reais por mês e o cara, sem roubar ninguém, com R$1.000, tem o mesmo padrão de vida que o seu? É impossível, né? Mas na Rússia é possível. É possível graças... eu sempre falo e brinco que é o seguinte, os Estados Unidos... Vieram 2 extraterrestres, vieram 2 equipes, 2 discos voadores para o planeta Terra. Um foi pego lá na Sibéria, caiu na Sibéria. Os russos pegaram eles e montaram seus centros aeroespaciais. Os outros acharam melhor ir para Las Vegas, comer puta... encher a cara e jogar, e caíram na área 51, porque há uma discrepância tão grande em qualidade, o que consegue se fazer com valor, com dinheiro nos Estados Unidos e na Rússia, é uma coisa assim fora do comum. Haja vista, quando eu falo que os Estados Unidos não foi à Lua, eu falo baseado em ciência aplicada. Eu não falo por achismo, não. E não falo porque acho que a Terra é plana, não. Porque aqui existe a lacração, né? Se vocês falam assim, eu não acredito que o homem foi à Lua. Então você é terraplanista. Terraplanista é o teu cu da tua mãe. Porra, não fode. Eu estou falando que para mim o homem não foi à Lua. Por tecnologia, por tentativa e erro, pela história da humanidade, pela tecnologia disponível na época e a total incapacidade deles irem hoje. Por que eles precisam dos foguetes RD-180 da Rússia para botar o ônibus espacial deles no espaço? Como? Eles não têm motores. Os motores são russos. Você não sabia, não? Os motores do ônibus espacial são russos. Mas eu vou aqui fazer uma enumeradazinha aqui, de brincadeira, do que significa hoje a Rússia, com 5% do orçamento deles. Como eles conseguem isso, não me pergunte, tá? Eles têm um sistema de míssil, o Sarmat, o Satan II. Isso aí é de alto nível. São todos eles mísseis ou hipersônicos ou ultra-hipersônicos, né? Isso daí é tudo míssil novo. O Sarmat é novíssimo. Tem 4 anos, 5 anos, tá? Eles têm um míssil de propulsão nuclear de alcance ilimitado, que não deram detalhes, porque também tem outra característica básica, tá? Os Estados Unidos adoram apregoar armas que não tem, enquanto a Rússia adora esconder as que tem, tá? Eles têm esse míssil que não tem nome ainda, tá? De propulsão nuclear, alcance infinito. Ele poderia, teoricamente, ficar voando anos a fio, esperando a hora de falar assim, desce e acerta aqui, tá? Então, só para vocês verem o nível. Eles têm o Kinzhal, que é um míssil hipersônico de alcance de 2.000 quilômetros, nuclear também. Pode ser transportado por submarinos. Tem um novo sistema de mísseis estratégicos.
todos hipersônicos. Esse aqui chega a alcançar 25 mil quilômetros por hora. Quando ele desce, não é o Kinzhal, não. Esse estratégico, o míssil estratégico, é o seguinte, que alcança 25 mil quilômetros. Quando ele vem, você olha, é um meteoro, porque ele alcança mais de 2.000 graus de temperatura. Ele vem como uma bola de fogo. Você não sabe se é um meteorito ou se é um míssil, mas é um míssil, tá? E eles têm o Peresbet, entre outras coisas, né? Que é uma arma laser, é um canhão laser capaz de atacar e destruir satélites em órbita baixa. Qualquer satélite em órbita baixa, eles conseguem alcançar. Para a órbita alta e outras, eles têm um míssil laser, tá? Que é embarcado no MiG-31. O MiG-31 hoje é o único interceptador no mundo fabricado, porque os Estados Unidos tinham, acho que era o F-111, mas parou de fabricar, tirou de serviço. Acho que é o F-111 que era um avião de interceptação. E hoje existe o MiG-31, que é uma evolução do MiG-25, o Foxbat. Então é o seguinte, eles têm essa arma, negócio. Fora isso aí, tá? Eles têm o EPM operacional. EPM é o emissor de pulso magnético. É aquele emissor que simplesmente cega tudo. Cega tudo. E eles já sentiram na prática como isso funciona. Acho que uns 4 anos atrás, os Estados Unidos têm um cruzador, o Donald Hook, que vive pelo mundo. Todo mundo sabe que é um avião é um navio de espionagem de superfície. O que eles fizeram? Eles pegaram um Su-24, que é um avião bombardeiro antigo, já. Ele ainda está em uso, mas ele não é um bombardeiro estratégico. Pegaram ele e colocaram ele para simplesmente dar uma rasante. Primeiro ele entrou, ele simplesmente, todas as telas do Donald Hook ficaram pretas, acabou tudo, ficou perdido, virou um barco, e ele fez uma série de evoluções desarmados, como se estivesse simulando um ataque. Isso foi no Mar Negro. Um ano depois, ele pegou ele no Mar do Norte. Esse do Mar do Norte tem a filmagem. A tripulação do Donald Hook veio para o convés. Não existe ninguém andando no convés num navio de guerra. Veio todo mundo porque o barco virou um bote. Ele foi totalmente desligado pelo EPM, que pode chegar até a torrar o sistema eletrônico. Como funciona, não me perguntem. Tá? Foi o ET que eles pegaram, que é melhor do que os outros. Esse daí eles pegaram lá, e é o seguinte, esse emissor de pulso magnético, os Estados Unidos tem em laboratório, tá? em sistemas estacionários. Prático, operacional, dentro de um aviãozinho, porque o Sukhoi 24 é um avião pequeno, é um bombardeiro, é um caça-bombardeiro, mas é pequeno. E eles conseguiram embarcar essa trapizonga e dizem que eles apagam o que eles querem. Mesmo com tudo isso, a Rússia fala assim, gente, não se preocupe, nós só não queremos que mexam com a gente. Esse é o império do mal. O império bonzinho é os Estados Unidos, que a gente viu aí, né, no Henrico Matei, vocês vão ver amanhã o resto. Tá? Esse é o tipo do papo que não agrada a todo mundo. Agrada quem quer informação de verdade. Quem não quer ficar repetindo idiotice. Essas bobagens que o pessoal fala por aí. Mas não fica só nisso aí, não. Por exemplo, eles têm agora o T-72 3B, se não me engano é 3B, que é a remodelação de todos eles têm o 90, acho que 92 e 94, são tanques. E tem o T-14 Armata, que simplesmente causou a demissão de todo o setor de desenvolvimento da OTAN, porque a OTAN é que vai sofrer as consequências de um ataque terrestre. O Armata, simplesmente, ele está 20 anos à frente de todos os blindados.
ele funciona por um sistema totalmente, ele trabalha como se estivesse dentro de uma bolha. Igual essa bolha que o pessoal da esquerda e da direita usa aqui no YouTube, só que mais eficiente. Tá? Ele tem uma bolha em torno dele de perímetro 1, perímetro 2, perímetro 3. E ele tem um sistema de proteção ativa em 5 módulos. Tem um sistema antimíssil, o último é o reativo. O ativo-reativo, a proteção ativa-reativa ativa. Tá? Então é o seguinte, hoje calcula-se que dos armamentos convencionais de solo, nenhum consiga fazer dano no T-14 Armata. Tá? Para vocês verem. Fora isso aí, eles ainda têm os mísseis antinavio Mosquite, que são de 1970. Se a Argentina fosse aliada deles ou comprasse armamento deles, teria esses mísseis supersônicos, porque ao contrário do que o pessoal pensa, o Exocet é subsônico, ele voa a 900 km por hora. Esses navios, esses mosquitos simplesmente teriam acabado com a armada inglesa inteira, sozinho eles. Mais uns 10 e pronto. De ponta, eles têm um sistema S-300, S-400 e S-500, porque a Rússia é o país mais protegido do mundo, apesar do tamanho. São mais de 3.800 unidades de defesa antiaérea. A S-400, por exemplo, quando a gente fala S-400, não é um míssil S-400, é um sistema que leva mísseis de 3 ou 4 famílias diferentes. Ela consegue monitorar e atacar ao mesmo tempo 80 alvos. Não são 8 não, 80 alvos. Só para vocês verem. Avião, eles têm a supremacia, eles têm hoje operacionais em ponto de bala, além dos antigos, ataque ao solo tipo Su-25, até MiG-21, acho que eles ainda têm alguns em operação, que é um avião. Só para vocês verem, o S-20, o MiG-21 está lá na rabeira e ainda assim ele é superior ao F-5 que nós temos hoje aqui. Acredite ou não. Eles têm o bombardeiro Su-34 e o Tupolev 160, que é de grande porte, supersônico. MiG, eles têm a família 29, 31 e 35, o 35 praticamente para exportação. O Sukhoi do 27, 30, que é o que a Venezuela tem. Tem o 33, o 35, o 37 e o ex-PAC FA-50, que agora é o Sukhoi 57, o avião de quinta geração Stealth, que não significa muito, pois radares de duplo Doppler da década de 50 pegam ele, iluminam ele tranquilamente, e agora os chineses fizeram um de duplo eixo, que pega ele nas 3 dimensões, altura, largura, profundidade e amém. Então é o seguinte, fora que o programa do F-35 americano é uma piada, que eu vou ter que abordar aqui amanhã, uma piada. Gastaram $1 trilhão para fazer uma bosta e agora tem que empurrar no rabo dos outros. Tá? Isso é só para vocês verem o que tem por trás disso. Fora isso aí, eles têm um tal de submarino Lada, que não tem nada a ver com carro, tá? Que ele é o caçador de submarinos. É um submarino pequeno, compacto, a diesel, que é considerado submarino invisível. Ninguém consegue ver onde está o filho da puta, ninguém consegue achar, ninguém consegue nada. É isso daí, tá? É o negócio. E os submarinos passivos? O que é um submarino passivo? O submarino passivo é um submarino que ele vai para um lugar, afunda, fica lá no lodo, ele tem baterias para 10 anos, calcula-se, e daqui a 8 anos, você, por exemplo, dá um controle para ele, ele acende os olhinhos igual a filme de ficção, e você fala assim, manda bala. Ele pega a sua programação, manda os 8 ou 16 mísseis nucleares que ele tem, e pronto. Aonde eles estão? Não sei, nem ninguém sabe.
Todo mundo que é um pouco entendido no assunto sabe muito bem que a Rússia pegou aquela lata velha do almirante Zhukov, lá o almirante, o porta-aviões deles, esqueci o nome. Não é Zhukov, não, é outro nome, esqueci lá. Então, merda. É o seguinte, levou aquela banheira para lá, criando o maior rebu lá para a Síria. Todo mundo sabe que papou mosca depois, que eles fizeram aquilo ali para junto entrarem 4, 5 submarinos que ninguém sabe para onde foram. Eles só fizeram barulho em cima, só vieram fazendo barulho. Então hoje, a liderança não deixe se enganar por outros papinhos, não. Eu não assisto nenhum canal brasileiro. Hoje no mundo militar, isso é um lixo. Isso é a pior escória do mundo. Tal de Marcelo, que é um vendedor de caneca de pinico, um puxa-saco, acho que ele mora em Portugal, faz uma merda de vídeo. Tem muita gente que vê o Cavoque, essa porra. Cara, os caras não têm conhecimento de absolutamente nada. O que a Rússia tem, a gente não tem nem ideia do que mesurar. A alta tecnologia, já vista os Estados Unidos, que outro dia fez um ataque com mísseis de cruzeiro a capital a Damasco, e simplesmente não alcançaram porra nenhuma. Mandaram 100 e poucos, foram abatidos por sistemas antigos, sistema S-200, S-150 e sistema Buk, que eles têm lá também. Hoje, lá é o país mais protegido do mundo, como eles falam. Gente, nós não queremos uma briga com ninguém, nós queremos estar aqui na boa. Mas os donos do mundo livre, os americanos, estão dando ultimatos, tudo. E o Putin, outro dia, numa visão antológica que eu tive, o repórter perguntou como é que eles vão acabar com os Estados Unidos. Aí ele falou que é como uma galinha. Tuc, 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 milho por milho. Ele não tem hora, ele dá o recado na hora certa, de forma imprevisível. O grande problema dos líderes fajutos e vagabundos, como o Lula, é que você sabe exatamente, você pode acertar o relógio por ele. Fala assim, o cara vai mandar um oficial de justiça lá. O único cara que eu vi, eu tenho que dar o braço a torcer. O único cara que eu vi com atitude que subiu no meu conceito nos últimos tempos foi o Renan Calheiros. O cara mandou lá o oficial de justiça com um ofício lá, esteja preso, caralho, ele pegou e rasgou aquela porra, limpou a bunda com ele e falou assim, tu pensa que tá falando com quem, rapaz? O Marco Aurélio mandou lá, tu pensa que tá falando com quem? Sou presidente dessa porra. Foi o único cara aqui que eu vi com atitude. O resto, todo mundo, eu vi um bando de galinha. Começando pelo estrupício da Dilma. E o resto, todo mundo, então, saber o que o Lula ia fazer no dia seguinte é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou me entregar, companheiros, porque senão eu vou ficar mal. O que o William Bonner vai falar de mim? Aqui está todo mundo preocupado com o que o William Bonner vai falar. Então, gente, isso... e para coroar tudo isso aí, para mostrar que no máximo que vai dar é 1-1 ou 0-0, ou 10-10, a Rússia tem um sistema que é chamado a mão morta. A mão morta significa que é o seguinte... Se a Rússia for atacada, tipo a ilha de Lost, né? Para quem viu, dá para pensar mais ou menos. É tipo a ilha de Lost. Se você não resetar o sistema, é porque todos os controladores morreram. Se todos os controladores morreram, é dada a ordem, tá? É dada a ordem e automaticamente todos os ECBM, todos os mísseis intercontinentais... CBM, todos os mísseis intercontinentais, todos os mísseis de ataque, todos os submarinos, automaticamente fazem um ataque massivo contra alvos pré-estabelecidos. E dizem que o Brasil não está no mapa de alvos pré-estabelecidos da Rússia, porque ele vê aqui como celeiro estratégico. Quem tem mísseis apontados para cá, na realidade, são os Estados Unidos. Ou seja, nossos amiguinhos que estão aqui prontos para explodir com a gente. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso tudo isso aí. Tá? Para a gente ver o nível de amigos que você tem. O cara que fica endeusando aí, eu não estou endeusando a Rússia, não. Até porque o russo quer ser russo, ele quer continuar lá na Rússia.
Tudo que ele quer comigo, tá? Tudo que ele quer comigo aqui é troca. Ele não quer invadir a minha área, ele não quer que eu fale russo, ele não quer que eu compre nada russo, a não ser o que eu queira comprar. Ele não quer que eu limpe a língua, lamba o chão que ele pisa. Ele não quer que eu use a moeda dele, não quer porra nenhuma. Então é o seguinte, isso daí é um apanhado superficial e pode ter certeza, eles capturaram os ETs certos. E os Estados Unidos sabem disso. A Rússia gasta no máximo 3 vezes o orçamento militar do Brasil. O orçamento militar do Brasil é gasto na sua maioria, não é grande e é mal gasto, em custeio. Custeio é a praga, igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está na posição que Roma estava no ano 475. Ou seja, Roma caiu em 476 por um exército 5 vezes menor, porque tinha virado um antro de corrupção, exército desmotivado, gastos imensos, custos horríveis, baixo moral das tropas e foi derrotado, foi dizimado. Eu acho que os Estados Unidos está lá pelo ano 472, 73, faltando uns 2 ou 3 anos para ir para as picas. Isso sem falar do lado comercial, que é com a China. Mas isso a gente conta depois. Eu espero que esse vídeo aqui tenha servido pelo menos para aclarar quem é quem no mundo. E cuidado, cuidado. O pessoal já sentiu, né? Agora aqui na China. Mas manda o pessoal ir lá. Manda lá dar umas porradas lá no Maduro, botar o Maduro para correr. Porque só aqueles 2 aviões que estão lá são capazes de acabar com o Brasil inteiro. Fica legal. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente fala de corrupção. Corrupção dos grandes. Um abraço para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser e Ele vai querer.